São primeiras iniciativas de regulação do nosso setor. Quando você vai regular um setor, a primeira coisa que você tem que fazer é saber que as pessoas vão fazer o que é melhor para elas. Pode haver um sacerdote, pode haver um altruísta, uma pessoa qualquer no grupo que pensa nos outros. Mas, de um modo geral, a regra que você vai fazer tem que ser uma regra que respeite esse princípio que as pessoas vão fazer o que é melhor para si. Eu vou dar um exemplo muito rápido. Eu pedi para um colaborador capinar um lugarzinho e falei para ele, olha só, você não tira as espécies nativas. Aí ele falou, tá bem. Quando eu voltei, ele já tinha tirado uma embaúba, estava mortinha assim do lado. Eu não falei para você não tirar, por que você tirou isso? Ele falou, essa árvore não pode deixar. Não pode deixar. Essa você tira agora, você não tira mais. É uma confusão com essa embaúba. Se você for tirar, as pessoas falam que ela é ameaçada, que tem um bicho preguiça, que tem um monte de bicho que usa ela e tal, então é isso. O IBAMA tinha passado e dado umas multas em umas pessoas que tiraram uma embaúba. Corre a notícia que se você tirar a embaúba, vai ser uma coisa horrível, então você não pode deixar ela nascer. Você tem que tirar antes que ela se transforme num problema. Então, se tem uma onça, uma jaguatirica, um bichinho ameaçado de extinção, você tira já, no primeiro minuto que viu, antes que aquilo crie um problema para você. Então, se fosse uma regra que você premia quem tem uma embaúba, que você premia quem tem um animal ameaçado, mesmo que não seja ameaçado, funcionaria muito melhor. E a outra coisa que você tem que fazer é alocar os riscos na mão daqueles agentes em condições de suportar aquele risco. No caso, para todo mundo que está mais ou menos acostumado aí com o setor de mudas, a gente vive uma situação completamente absurda, que o buiderista fica com todos os riscos. A gente fica com o risco de produzir, de cuidar, de tudo. E o restaurador quer chegar aos 45 minutos do segundo tempo, comprando o que tem, para depois dizer que não tem muda. Né? Ele não assume risco nenhum, não assume nem um contratinho, não faz nada. Ele é um cara que passa no fim da feira, pegando tudo, né, para o que tem, o que der. Né? Então, a regulação do setor de florestas vai seguir esses princípios. Ela tem que botar os incentivos na direção correta e ela tem que alocar os riscos aos agentes em melhores condições de suportar aqueles riscos. Nós, da cadeia de restauração florestal, como eu disse, não faremos só árvores. Nós faremos fungos, nós faremos as bromélias, as orquídeas, as lianas, as trepadeiras, enfim, tudo que existe na floresta que é necessário que seja colocado numa determinada ordem, né? Ou com um determinado método. E a regulação tem que cuidar de tudo isso, tem que saber que tem que ter diversidade de espécies, mas tem que ter diversidade genética, ela tem que cuidar da polinização e da dispersão. Então, quando você chegar lá para fazer uma capina química básica na sua restauração, porque aí você elimina tudo que não seja sua árvore adorada, o resto, o subbosque, a microbiota, todo mundo que está ali não interessa. Interessa se a árvore ficou, se ela está saudável, né? Ficou grande, ficou bonita, então é isso que me interessa. A gente não vai poder fazer isso porque uma parte substancial dos polinizadores trabalham e se alimentam no subbosque. A microbiota do solo é importantíssimo, você tem que ajudar também. Você tem que ter os criadores de fauna, todo mundo vai virar traficante de animais, né?
ser uma coisa interessantíssima, vamos trocar bastante. Nós temos que reconstituir a rede fúngica, a microbiota, nós temos que combater as réplicas, que consiste em você, tentando minimizar o seu custo, você faz 5.000 cópias da mesma árvore. É facinho, você coleta uma vez só, chega lá, você semeia tudo, depois você vende aquilo tudo para um comprador só, porque ele também passou ali na última hora, e o que tinha era isso, e ele levou, e ele foi lá e plantou, e você já não sabe mais qual é a pior coisa que aconteceu nesse lugar, né? Você tem que ter cuidado com a coleta, porque uma outra coisa horrível que pode acontecer nesse lugar é um monte de gente coletando semente descoordenadamente, sem um programa de restauração em nenhum lugar, sem estar associado a nenhum viveiro. Eu vou coletar aí para ver se dá, para ver se cola, para ver se eu vendo, se eu não vender eu jogo fora, né? Então isso não pode ser dessa maneira. A gente tem que produzir, a gente tem que plantar, a gente tem que tomar cuidado, de preferência não comprar semente, porque é isso, por enquanto, as sementes vêm sem nenhum controle, você traz um negócio que você acha que você comprou da esquina, não é, veio do Rio Grande do Sul, né? Então não pode você fazer tudo isso para evitar que você restaure e chegue na floresta vazia e na sucessão estagnada. Aí você vai dizer, não, mas é comum chegar na floresta vazia? É comum chegar na sucessão estagnada? Você visita áreas que foram, entre aspas, restauradas há 20 anos e vai num jardim de carrapeteira. Só tem carrapeta. Aí você diz, mas aqui já foi restaurado. Really? O que eu estou vendo aqui não é uma restauração, né? Então, essa luta de não fazer mais errado, gente, não dá mais tempo para fazer errado. Eu sei que nós estamos todos aprendendo juntos, que ninguém na restauração saiu na frente, é o bambambam, é o cara que sabe, é o guia que vai levar todo mundo. Não é, né? Nós estamos todos juntos aprendendo humildemente, com muitos reveses, num mundo em que o paradigma troca todo dia, cada dia você ouve falar uma coisa completamente diferente do que você ouviu falar ontem, e você tem que mudar o seu comportamento. Eu sei que é difícil, mas não dá mais tempo para fazer pelo menos o que a gente sabe que é completamente errado, né? Isso aí não vai dar mais. Então, como seria a restauração de alta qualidade? Primeira coisa, licitar pelo preço. Você fazer uma licitação pelo preço em qualquer setor da economia só pode acontecer se a qualidade não varia. Acontece que a qualidade num projeto de restauração não é facilmente observada. Você chegando de repente, você não sabe se houve ou não um monte de capina química ali, se o solo não foi mais destruído que construído, você não sabe qual é o futuro de tudo que foi feito. Então, se você restaurar pelo preço, quem der o preço mais baixo vai fazer a restauração de pior qualidade. Você não pode licitar uma camiseta, assim, quem me fornece camiseta branca mais barato? Sem dizer qual é o conteúdo de algodão, qual é o tipo da camiseta, qual é o tipo de elasticidade que você quer, para depois você perguntar qual é o preço. Então, há muitas licitações de áreas que a gente consegue dinheiro com o nosso sangue para licitar uma coisa super difícil, para restaurar uma área, faz uma licitação pelo preço, a pessoa que ganha pode se apropriar de toda a diferença entre custo e preço que ela for capaz de gerar, então ela passa o tempo todo empurrando o custo para baixo, porque isso vai aumentar a margem dela, e é normal.
Normal, porque a licitação foi feita dessa maneira, né? A licitação não pode fazer dessa maneira. Quem tem que decidir qual é o projeto, o que nós vamos fazer, plantar, criar, se a gente vai botar queixada aqui nesse lugar ou não, se a gente vai contratar o cara que cria as queixadas para trazer para cá. Quem tem que decidir isso é o regulador. Muitos setores da economia fazem a licitação do seguinte modo: um vai ser o ganhador e os outros dois vão ganhar um prêmio bem grande em dinheiro, o segundo e o terceiro colocado. Varia 5 minutos. De tal maneira que você pode dar o projeto para uma pessoa fazer e as outras 2 pessoas vão ganhar um dinheiro grande, então ela se estimula e você usa as ideias dela para incorporar aquele projeto. Só depois que você decidir como vai ser feita a união, por exemplo, no Mosaico Central Fluminense, como que você vai construir os corredores ecológicos, é que você pode perguntar por quanto você me faria isto aqui. Não o projeto que você quer fazer. O poder que tem hoje em dia o responsável técnico pelo projeto é constrangedor. O cara chega lá no viveiro e compra isso que tiver. Então, o projeto definido é isso. Tem que ter tudo. Transposição de solo, vai ter ou não? Cuidado com os corpos hídricos, quais são os habitats que a gente está fazendo, o que vai ser feito na recuperação de solos. E ainda tem que ter um pomarzinho de sementes na ponta que ajude, que faça cada área restaurada ajudar as próximas. Depois que você definiu tudo, é que você vai perguntar quanto custa. E não perguntar quanto custa e depois você faz o que quiser, né? No caso, o regulador é que compraria as mudas. Então se diz, bom, os viveiristas vão competir? Não. Os viveiristas não podem competir. Nós não podemos destruir valor de ninguém, nós temos que fazer com que todos colaborem. É por isso que a gente fez a Promundas Rio, a Nativas Brasil, nós já começamos a colaborar. A gente sabe que no futuro a gente vai chegar lá. Então, o regulador vai decidir, como no caso do setor elétrico, cada usina tem um dono. No Brasil, nós estamos todos interligados, cada usina tem um dono, cada dono tem o seu próprio capital e eles nem mesmo decidem quanto vão produzir. Quem que decide isso é o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Manda uma mensagem dizendo: o senhor aí fecha as comportas e não abre antes de eu mandar. A receita deles, da usina, é totalmente desvinculada da produção. Se nós precisarmos todos colaborar, nós podemos até marcar nossas matrizes e ficar esperando que alguém coordene um projeto que vai começar, né? Então, os criadores também vão já referenciar e trabalhar para a reintrodução da fauna. E o regulador vai fazer isso. Ele vai... Nós já temos a associação de produtores. Nós podemos registrar nossas matrizes. O regulador que se aproxime de uma determinada área já pode saber quais são os viveiros que ele vai acionar, com quais matrizes para fazer que trabalho, né? E isso que é, assim, digamos, uma coisa normal, né? Se a gente tivesse num sistema, quer dizer, se a própria tecnologia de regulação do Brasil chegasse ao setor de florestas, que parece que chega por um caminho muito longo. Ontem teve uma palestra de economia aqui espetacular.
em que o cara falava, olha, vai ter pagamento de serviços ambientais, vamos ver quem vai pagar? Eu adorei, tinham 3 palestrantes maravilhosos. Então é isso, nós vamos fazer restauração em escala. O que é escala? Escala não é um viveiro grande, super explorando o remanescente, fazendo milhões de réplicas da mesma matriz. Não é isso. A escala é uma porção de viveiros pequenos, trabalhando em remanescentes diferentes, para plantios em projetos regionais, com envolvimento da comunidade. Porque, gente, problema que se resolve com dinheiro não é problema. Não é. Entendeu? O dinheiro vai chegar e nós vamos continuar com o problema. Como fazer, como mudar a cabeça das pessoas, como envolver as comunidades, como fazer disso uma solução. Então, nós podemos ser credenciados pelo regulador, como já somos no Renasem. O Renasem tem a base de tudo que nós sabemos fazer. Os criadores de animais vão ter que entrar nesse esquema, os produtores de fungos, todo mundo vai ter que ter um sistema parecido. E nós vamos trabalhar com pacotes tecnológicos definidos. No nosso credenciamento tem uma normatização de qual é a maneira de fazer, né? Para que a gente não faça com baixa qualidade para depois competir e ganhar, porque o preço é menor. Jesus. Bom, então, só para terminar aqui, porque o tempo é realmente pouco, me parece que nós vamos começar pelo tudo que já foi decidido, né? Que são as áreas de APP e as reservas que são obrigatórias. Como em outros setores, o direito de propriedade não vai ser respeitado, né? Quando tem que passar a estrada passa aqui e o senhor é desapropriado. O corredor ecológico vai passar aqui, ou o senhor faz o corredor ecológico, ou o senhor será desapropriado. A linha de transmissão vai passar aqui, a do trem, sempre foi assim. Mas parece que no nosso setor a gente para porque esse cara não concorda. Ele não concorda. Então, só lamento, o corredor aqui ecológico vai ser interrompido. Isso, naturalmente, não é possível, né? Nós vamos receber muito dinheiro da política de mudança do clima e nós vamos ter que enfrentar todos os outros problemas que não é o dinheiro, né? E, por último, né, fazendo aqui uma homenagem a Juliana, a oferta que a gente tem hoje em dia é ridícula. A gente faz as contas por vários métodos e descobre que a gente tem 1% de produção do que seria necessário fazer. Então, isso é uma coisa que também vai ter que ser muito estimulada. As unidades de conservação vão ter que sair da posição do não faço nada, né? Porque eu não consigo, porque eu não posso, porque isso aqui é uma RPPN, quase nada é possível, eu só posso levar as pessoas para passear. Não, você vai usar esse recurso que você está administrando para fazer realmente alguma coisa boa. E os criadores, a coordenação local dos esforços da bacia, tem que sair das pessoas que trabalham e estão dentro das unidades de conservação. É isso, gente. Eu planejei mal o tempo, mas eu disse tudo. Muito obrigada, Marina. Obrigada pelas suas palavras.